Revelação chocante no testamento. Cunhada diz que seu bebê é a verdadeira herança da família. A sala estava em silêncio mortal, exceto pelo sussurro distante de um ventilador no teto que parecia se esforçar para aliviar a tensão. Lucas se sentou à mesa, cercado por rostos cansados e nervosos. A morte de seu pai, um patriarca rígido e influente, havia deixado a família em luto, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. Quando o advogado se preparou para ler o testamento, uma onda de antecipação sussurrou entre os presentes. Seria uma divisão justa, como seu pai sempre prometeu? Mas logo a sala se transformou em um campo de batalha. Meu filho é a verdadeira herança da família, gritou sua cunhada, Ana, com os olhos ardendo em desafio. Lucas mal conseguiu processar as palavras. O recém-nascido, um pequeno ser de fraldas brancas e um choro suave, estava sendo colocado no epicentro de uma disputa que ele nunca quis. A visão da criança nos braços de Ana, misturada com as sombras do legado familiar, incendiaram um turbilhão de sentimentos em Lucas. Amor, desespero, raiva, enquanto Ana insistia em seu direito. A matriarca da família, sua mãe, parecia se desfazer em suas tentações de manter as aparências, tentando silenciar Ana com olhares cortantes. O nó na garganta de Lucas se apertava a cada palavra. Ele conhecia sua família, sabia da pressão que sua mãe exercia para manter a imagem impecável. A revelação de Ana era uma bomba prestes a explodir. E ele estava bem no meio da fumaça e dos escombros. O que mais poderia estar oculto? Os murmúrios começaram a crescer. Como assim? Isso é um absurdo. Os olhares se cruzavam, cada um medindo a lealdade do outro. Sua irmã, Júlia, começou a chorar, inconformada com a ideia de a família se fragmentar ainda mais. E Lucas, ele se sentia dividido. A doce inocência da criança agora representava um emaranhado de segredos. Um futuro incerto que pairava sobre ele como uma nuvem negra. Ele se perguntava se o laço sanguíneo realmente significava alguma coisa, ou se era apenas uma façanha de poder. Os rostos se torciam com descontentamento, as vozes se tornavam cada vez mais altas e a sala parecia girar. Lucas parou por um instante, tentando entender o que estava em jogo. Se sua cunhada tinha razão, o que isso significava para sua própria identidade? O seu papel de pai estava ameaçado por uma revelação tão traiçoeira quanto inesperada. Ele se sentia encurralado. A culpa e a proteção pela criança se misturavam, cada emoção agindo como uma faca afiada. Enquanto a discussão fervia, uma sensação de frio percorreu sua espinha. O peso do legado familiar agora lhe parecia um fardo insuportável. O que deveria ser uma herança tornava-se uma maldição. E a pergunta gritava em sua mente como um eco. Até onde você iria por amor à sua família? O teste de sua lealdade apenas começara, e ele sabia que a verdade estava ali escondida, entre os silêncios e olhares desconfiados. O futuro da criança e o seu próprio agora dependiam de uma decisão que poderia desmoronar tudo o que achava conhecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado, a sala girando ao seu redor. A revelação de Ana ecoava em sua mente, mas algo ainda mais profundo chamava sua atenção. Uma sombra no canto da sala, que ele mal notou antes, começou a se mover. Era seu tio Carlos, um homem conhecido por suas estratégias questionáveis nos negócios e nas relações familiares. Agora, ele se aproximava, carregando um envelope marrom em suas mãos trêmulas. A tensão aumentou. Todos os olhares se voltaram para ele, enquanto a discussão entre Ana e sua mãe atingia um clímax. Carlos, o que você está fazendo aqui? Questionou sua mãe, com uma mistura de raiva e medo. Ele soltou uma risada forçada. Desculpe, mas eu não podia ficar em silêncio depois do que acabei de ouvir, disse Carlos, claramente agitado. Ele parou, respirando fundo, como se buscasse coragem. Eu tenho algo aqui que pode mudar tudo. Que diabos você está dizendo? Gritou Lucas, com o coração batendo acelerado. Ele podia sentir o olhar de todos em si, como se esperassem que ele salvasse a situação. Os murmúrios diminuíram e a expectativa enchia o ar. O envelope estava preso entre os dedos de Carlos, que parecia lutar consigo mesmo. Este testamento, ele não é o único documento que seu pai deixou. Carlos finalmente disse, os olhos fixos nos de Lucas. Há um arquivo escondido, um testamento silencioso, que indica que a verdadeira herança da família não é apenas dinheiro ou propriedades. O choque varreu a sala, como um relâmpago em noite clara. O que você quer dizer com isso? Perguntou Ana, já instável, mas determinada a não perder a batalha. O pequeno bebê em seus braços, com seu sereno rostinho, parecia inconsciente do caos ao seu redor. Quando seu pai morreu, um dos seus últimos atos foi deixar um aviso, um segredo sobre a linhagem familiar. Ele descobriu que você, Lucas, não é o único herdeiro. Na verdade, você não é o único filho. Carlos falou com uma clareza que queimava como ácido. Seu pai teve outro filho fora do casamento. Um irmão que viveu sob o radar, longe de todos nós. Um silêncio profundo tomou conta da sala. O barulho do ventilador parecia um zumbido distante, quase irreal. Lucas sentiu a cabeça girar. Uma vertigem tomou conta dele. Um irmão? Alegria e dor se misturavam em seu peito. Imagens de uma vida completamente nova explodiam em sua mente. E onde está esse irmão? Ele questionou, tentando esconder sua agitação. Você está brincando comigo? Carlos hesitou, olhando ao redor, como se temesse a reação de qualquer um ali. Eu não sei onde ele está, mas ouvi boatos de que ele está voltando para reivindicar seu lugar na família. O que significa que a herança de seu pai pertence não só a você e ao filho de Ana, mas a esse terceiro irmão que sequer conhecemos. O queixo de Ana caiu e lágrimas começaram a escorregar por seu rosto contorcido de desespero. Lucas se sentia em um labirinto. Tudo o que ele sabia estava sendo desmantelado. O bebê, a luta por poder, o legado familiar. Tudo agora estava em jogo. E se ele vier? O que ele quer? Ele também vai brigar pela herança? Gritou Júlia, entre soluços. Experimentalmente, Lucas olhou para o bebê nos braços de Ana.
sentindo um aperto no coração. O que aconteceria com a criança? A inocência perdida em meio a essa nova batalha. Quem era ele, de fato, em meio a essa revelação avassaladora? Com a verdade agora estilhaçando seus alicerces, ele sentiu o peso do futuro se transformar em uma carga esmagadora. De repente, o telefone de Carlos tocou. A tela iluminou seu rosto. Ele olhou para Lucas, um misto de pavor e expectativa. É ele. Eu não posso atender, sussurrou. E assim, toda a sala se encheu de uma tensão insuportável. O que deveria ser uma discussão sobre heranças, agora se transformava em uma contagem regressiva. A pergunta agora não era só sobre até onde Lucas iria por amor à sua família, mas quem seria esse novo membro que poderia desestabilizar tudo, e o que isso significaria para o futuro deles todos. Enquanto Carlos hesitava, a sala estava em um frenesi silencioso, as respirações suspensas, como se o ar tivesse ficado preso nas gargantas dos presentes. Os olhos de Lucas estavam grudados no envelope marrom que seu tio segurava, como se ele lançasse o feitiço. Ele podia sentir a pulsação em suas têmporas, ansioso para saber o que mais estava escondido. E então, de repente, uma explosão de luz repercutiu no ambiente. Um som ensurdecedor, como uma explosão, ecoou do lado de fora. Vidros estouraram. Lucas e os outros imediatamente se viraram, apavorados. O caos tomou conta. Algumas pessoas gritaram, outras se abaixaram em busca de abrigo. O bebê nos braços de Ana começou a chorar. O som angustiante, preenchendo a tensão que já pairava no ar. É uma bomba! Alguém gritou. O pânico tomou conta e Lucas, sem pensar, se lançou em direção a Ana, tentando protegê-la e o bebê. O ruído era quase insuportável e a fumaça começou a entrar pela sala, obscurecendo a visão. Vamos! Rápido! Lucas gritou, puxando Ana e a criança para mais longe da janela quebrada. O ambiente estava tomado por gritos e desespero. Pessoas empurravam unas a outras na tentativa de sair, mas enquanto tentaba se proteger, Lucas olhó para Carlos. El viejo tenía el rostro pálido, mas en los ojos había una llama de algo que no estaba ali antes. Parecía, mas o caos agora parecía incluir algo ainda mais sombrio. Carlos, o que aconteceu? Lucas gritou, tentándose fazer ouvir sobre a confusão. No sei, mas eso puede ser la respuesta, el aviso de tu padre. Carlos comenzó a falar, mas sus palabras eran engolidas pelo barulho ensurdecedor. Aviso? O que você está escondendo de mim? A angústia fez a voz de Lucas soar como um grito. E nesse momento, como se o universo estivesse conspirando contra ele, outra pessoa irrompeu pela porta da sala, resfolegando, o olhar chocado. Era Raquel, uma prima que ele não via há anos. Lucas, o irmão está aqui. Ela mal conseguia articular as palavras. A expressão no rosto dela era de pânico. O mundo de Lucas parecia desmoronar. O que sua prima queria dizer? Há quanto tempo esse irmão estava por aí? E como ela soubera? É verdade? Lucas perguntou, a voz implorando pela confirmação. Raquel balançou a cabeça, os olhos arregalados. Ele está do lado de fora. E ele é. Naquele instante, o telefone de Carlos emitiu um toque trêmulo. Ele olhou para a tela e então seu rosto se transformou. A expressão de satisfação agora
era dominada por um medo absoluto. Não pode ser, ele murmurou, a voz tremendo. Lucas se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. O caos, os gritos, a fumaça, tudo parecia distante em comparação com o que se desenrolava em seu coração. Carlos, o que está acontecendo? Quem é esse irmão? O que mais você não me contou? Ele não conseguia se conter. As perguntas ferviam dentro dele. Carlos finalmente atendeu a chamada, todo o corpo tremendo. Sim, é você? Eu estou em uma reunião de família. E você está aqui? O olhar de Lucas se endureceu, enquanto todos os presentes assistiam à conversa. Ele podia sentir o peso da verdade prestes a desabar sobre eles. E Carlos, com a voz quase inaudível, soltou a bomba que mudaria tudo. Você não pode chegar aqui. Só eu sei a verdade sobre o que aconteceu. A sala ficou em silêncio. Todos aguardavam, ansiosos e confusos. O que Carlos estava escondendo? Qual era a verdade? Lucas, isso pode mudar tudo. Raquel sussurrou, quase sem fôlego. A tensão estava palpável. E, em um instante, ao olhar para o rosto de Carlos, Lucas percebeu que talvez a verdadeira rivalidade não estivesse entre os herdeiros, mas em algo muito mais profundo e sombrio no seio da família. E no fundo de seu ser, ele soube que nada seria como antes. A batalha estava apenas começando, e o destino de todos estava equilibrado na ponta de uma faca. Carlos olhou para o telefone, a expressão dele se transformando a cada segundo. O resto da sala estava em choque, cada um tentando entender o que estava acontecendo. Lucas sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Ele mal conseguia processar as palavras que saíam da boca de Carlos. Quem é esse irmão? O que você não está me contando? A pergunta saiu de seus lábios com um misto de desespero e raiva. Lucas olhou para Raquel. Ela estava em pânico, a respiração errática. Carlos finalmente desligou o telefone. A expressão no rosto dele era de alguém que havia recebido um golpe. Ele é o filho que seu pai teve com outra mulher e ele não vem sozinho. Como assim, Carlos? Ana gritou, o bebê em seus braços começando a chorar cada vez mais alto. A sala parecia um caos e a fumaça tornava tudo mais difícil de respirar. O que você quer dizer com não vem sozinho? Lucas, com o coração acelerado, sentiu um frio na barriga. Ele sabia que havia algo mais. Um abalo profundo na sua sanidade e o olhar nervoso de Carlos não ajudava. Ele está acompanhando um grupo de pessoas que querem a herança, mas elas não têm boas intenções. A voz de Carlos saiu rouca, carregada de medo. As palavras dele reverberaram pela sala. Murmúrios começavam a crescer à medida que todos tentavam entender o que estava acontecendo. Raquel, ainda tremendo, soltou. Grupo? Que grupo? O que você está dizendo? Carlos apressou-se em responder. Um grupo que acha que a herança de seu pai é deles por direito. Eles vão usar força se necessário. A sala mergulhou em um silêncio sepulcral. Lucas se sentiu como se a terra estivesse abaixo de seus pés. O que mais poderia acontecer? Seu mundo estava desmoronando em uma velocidade que ele mal conseguia acompanhar. Eles querem o bebê, gritou Júlia, as lágrimas escorrendo. O pânico estava tomando conta de todos, cada um se perguntando o que deveriam fazer.
Lucas agarrou Ana pelo braço. Precisamos sair daqui. Precisamos proteger o pequeno. E, então, tão repentinamente quanto o caos começara, uma chuva de vidros estourados reverberou na sala. Uma sombra se projetou na entrada e Lucas virou a cabeça. Um homem alto, com feições duras e olhos frios, estava parado ali. Era um capanga do grupo. Cadê ele? O homem gritou. A força de sua presença parecia ocupar todo o espaço. O dinheiro e a criança, agora. A sala inteira congelou. O ambiente estava repleto de tensão. Cada respiração se tornava um fardo. Lucas sentiu seu coração disparar. Como ele poderia proteger a criança de uma ameaça tão iminente? Carlos hesitou, a expressão dele oscilando entre medo e uma fragorosa determinação. E em um momento de desespero, gritou: "Vocês não entendem. O que estou fazendo é uma loucura. Ele não está aqui. O verdadeiro herdeiro não está aqui." O homem avançou, mal acreditando nas palavras. "Então, onde ele está? Se você não me disser, a criança será a primeira a pagar por isso." Em meio ao caos, um tiro ressoou, quebrando o desespero com um estrondo ensurdecedor. O corpo de Carlos refletiu a luz, e ele caiu ao chão, paralisado. O grito de Ana ecoou na sala. Os rostos se torceram em horror. A verdade estava agora escancarada. O legado da família estava cercado por sombras que ninguém poderia entender. Policiais ou represálias? Quem poderia confiar em quem? Lucas, engolido pela confusão, sentiu aquela pergunta ressoar em sua mente. Quem somos nós, realmente, agora? E no fundo, ele sabia que a batalha pela herança, que uma vez parecia simples, agora havia se tornado uma luta pela vida. E o terror só estava começando. O eco do tiro ainda reverberava na sala quando Lucas sentiu a adrenalina disparar. O corpo de Carlos jazia no chão, imóvel e pálido. O grito de Ana penetrava seus ouvidos. O choro do bebê se misturando em um coro de desespero e confusão. "Carlos, não, não!" Ela clamava, mas ele parecia distante, como se um véu de morte tivesse caído sobre eles. O homem encapuzado, que havia irrompido pela porta, olhou para o corpo com um brilho de satisfação nos olhos. Ele não se importava com a tragédia ao seu redor. O que importava era o que estava em jogo, o que ele queria. "Estamos aqui para limpar a casa. Chegou a hora de vocês pagarem." Ele rosnou, um sorriso cruel se estendendo em seu rosto. Lucas sentiu um nó se formar na garganta. "O que você quer?" Ele mal conseguia falar, suas palavras saindo em um sussurro, carregadas de medo. Ana, com o bebê em seus braços, estava paralisada. A expressão de terror era palpável. "Não jogue jogos comigo." Capítulo. Capanga disse, dando um passo à frente. E foi nesse momento que a porta se abriu novamente. No instante em que Lucas virou a cabeça, uma figura familiar apareceu. Era sua mãe. E ela não estava sozinha. Atrás dela, uma mulher que Lucas conhecia muito bem, sua ex-namorada, Beatriz. "Não!" Lucas exclamou. "O que está acontecendo aqui?" A cena diante de seus olhos era surreal. Sua mãe com uma expressão de determinação inabalável e Beatriz parecia estranhamente calma, como se tivesse uma chave para o mistério que se desenrolava. "Lucas, não é o que parece." Sua mãe disse,
mas sua voz estava tensa. Estamos aqui para proteger você. E o bebê? Proteger? De quê? A incredulidade tomou conta de Lucas. Eles já atiraram em Carlos. O que você sabe que nós não sabemos? Beatriz olhou para o homem à sua frente e por um momento pareceu hesitar. Há muito tempo, sua família fez um pacto. O dinheiro, a herança, tudo isso tem um preço. E essas pessoas querem o que é deles. Lucas piscou, tentando entender. Mas e o irmão? E o que Carlos falou? Ele estava confuso, seu coração batendo descompassado. A cada nova revelação, sua vida parecia se transformar em um labirinto de mentiras. Tudo isso está ligado, Lucas. O seu pai não era o homem que você pensava que era. Ele teve um passado sombrio, e a linhagem que você acreditava que era a única, não é. A voz de Beatriz era grave, mais firme, e você tem um papel muito maior nessa história do que imagina. O capanga olhou para as duas mulheres, sua expressão se transformando em raiva. Calem-se! A hora de se explicar é o que menos importa agora. Ele tirou uma arma menor do bolso. Lucas sentiu a necessidade de proteger Ana e o bebê, mas não sabia como. E então, Beatriz tomou uma decisão arriscada. Se você tocar em alguém, vai se arrepender, ela afirmou, sua voz carregando um tom inesperado de comando. Você não sabe com quem está lidando. Lucas ficou paralisado. Aquela postura dela, a segurança que parecia emanar, desafiava tudo que ele conhecia da ex-namorada doce e adaptável. E mais uma vez, a tensão cresceu. Um caldeirão prestes a transbordar. Parece que você sempre soube mais do que estava deixando transparecer, Beatriz. Lucas afirmou, a voz embargada com sentimentos conflitantes. O tempo parecia parar, a atmosfera carregada de tensão. Com um movimento rápido, Beatriz puxou algo do bolso e arremessou em direção ao homem. Um pequeno dispositivo brilhante. Agora, todos ouviram a verdade. No momento em que o objeto bateu no chão e começou a emitir um zumbido, Lucas se deu conta. A sala estava prestes a se transformar em um campo de batalha, não só pela herança, mas por segredos que estavam prestes a emergir. Enquanto as luzes começaram a piscar, uma verdade devastadora rugia próxima. O que mais seus pais haviam escondido? As alianças que seriam quebradas nesse jogo mortal poderiam ser mais profundas do que ele sonhava. Com um impulso de proteção, Lucas se aproximou de Ana e do bebê, sentindo a terrível urgência da revelação. E a dúvida ecoava em sua mente. Será que a verdadeira herança a proteger era um segredo sombrio que cobria toda a sua vida? O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo novamente, e ele precisava escolher de que lado ficaria. A sala estava em um caos total. As luzes piscavam e o clima era de tensão insuportável. Lucas olhava para Beatriz, que com um gesto audacioso acabara de lançar um dispositivo que prometia revelar a verdade. Mas o capanga, em sua fúria, não estava disposto a escutar. Isso não vai salvar vocês. Ele avançou, a arma apontada, seu olhar gélido, fixado em Ana e no bebê. Lucas sentiu o coração disparar, a urgência da situação fazendo seu corpo tremer. Não era só uma questão de herança ou revelações familiares. Era a vida do bebê que estava em risco. E então, houve um estalo ensurdecedor. O dispositivo de Beatriz abriu uma tela holográfica que projetou imagens e sons da história oculta da família. Era como um filme distorcido, mostrando cenas de festas, segredo e sussurros, tudo que Lucas nunca imaginara sobre seu pai. Olhem, Beatriz gritou.
seu tom carregado de intensidade. As imagens mostravam seu pai com outra mulher, conversas sobre dinheiro e poder, e secretos sussurrados que mudavam tudo. O que era um simples conflito familiar agora parecia uma traição monumental. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, gritou o capanga, desesperado para desligar aquilo. O tom de sua voz mostrava que ele não estava apenas frustrado, ele estava apavorado. Lucas não sabia o que pensar. Tudo o que ele acreditava sobre sua família estava ruindo. Mas então, uma imagem em particular chamou sua atenção. Uma mulher com feições familiares. Ela sorriu para a câmera. Aquele olhar e aquele jeito. Um frio percorreu sua espinha. Quem é ela? Lucas sussurrou, sua mente tentando conectar os pontos. A multidão começou a murmurar. Os rostos de seus familiares mostravam confusão e horror. Olhou para ele, seus olhos brilhando. De lágrimas, o medo crescendo dentro deles. Ela é a mãe do irmão, Beatriz respondeu, a voz tremendo. E por isso ele não está sozinho. Ele tem alguém ao lado dele que não podemos ignorar. As paredes da sala pareciam se fechar ao redor de Lucas. O peso da verdade se tornava insuportável. Mas antes que pudesse questionar mais, a atmosfera mudou novamente. A porta dos fundos se abriu e um grupo de pessoas entrou. Eram homens e mulheres, todos com olhares determinados, e, à frente deles, um rosto que Lucas conhecia bem. Era seu irmão. Um murmúrio coletivo percorreu a sala. O irmão, aquele que Carlos mencionara, estava ali. Era ele. A semelhança era inegável. Mas o que mais o chocou foram as palavras que se seguiram. Eu sou Peter, ele declarou com firmeza, seus olhos vivos. Estou aqui para reivindicar o que é meu de direito. O capanga hesitou, o rosto pálido. Ele sabia que a situação havia mudado. Lucas sentiu um nó no estômago. Além das lutas por heranças, havia agora um jogo de poder muito maior em jogo. O que Peter queria? Peter, por que você está aqui? Perguntou Lucas, tentando entender a nova realidade. O que você e esses estranhos querem? Precisamos das suas promessas feitas há muito tempo. Peter falou com uma intensidade que reverberou pelo ambiente. Vocês não sabem, mas as coisas que vocês herdaram também pertencem a nós. Sua família e a minha estão entrelaçadas de maneiras que vocês nunca conseguiram imaginar. O peso da revelação se instalou como uma tempestade iminente. Ao olhar para Peter, Lucas percebeu que ele não era apenas um concorrente na herança, mas parte de um grande e intricado segredo que moldou sua história familiar. De repente, tudo ficou muito mais complicado. Vocês têm que nos ouvir. Senão, o que aconteceu com Carlos pode ser apenas o começo. A urgência na voz de Peter ecoou na sala, agora em silêncio pleno. Será que realmente estava em jogo? Qual era a verdadeira natureza da ligação entre eles? Lucas sentiu um frio na barriga. O que mais ele não sabia sobre sua família? E no meio de todo esse desespero, a pergunta que pairava no ar se tornava cada vez mais pertinente. O que significava ser uma família agora? Cada rosto entre os presentes era um mistério, e cada revelação parecia ser apenas o começo de uma batalha que poderia mudar tudo para sempre. A sala estava paralisada, todos os olhares fixos em Peter.
o rosto firme e decidido. Lucas sentia o coração acelerar. A revelação do irmão não era o que ele esperava. Agora, a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a explodir. O que mais esse novo jogador traria para a mesa? Você não pode simplesmente entrar aqui e reivindicar o que não é seu, gritou Ana, protegendo o bebê junto a si. O choro da criança se misturava ao tumulto, amplificando o desespero no ambiente. Lucas queria gritar, mas as palavras estavam presas na garganta. Ele olhou para Peter, tentando entender sua expressão. Havia um desafio nela, mas também uma vulnerabilidade. Quem era realmente Peter? E o que ele queria? Antes que pudesse formular mais perguntas, as luzes da sala começaram a piscar freneticamente. Um estrondo forte ecoou do lado de fora e, em um instante, a porta foi arrebentada. Um grupo de homens armados irrompeu, a determinação estampada em seus rostos. O ar carregava a tensão do medo, como se a própria sala estivesse respirando. "Cadê o legado?" um dos homens gritou, seu olhar feroz percorrendo a sala, passando por todos como se estivesse avaliando o valor deles. Lucas engoliu em seco. Ninguém estava mais seguro. "É isso que você queria, não é, Peter?" O capanga se virou, desafiando o irmão. "Esses são os caras que mandaram você vir aqui. Agora você tem que decidir de que lado está." O olhar de Peter mudava rapidamente, de um semblante decidido para um de desespero. Não, não era isso que eu queria." Ele gesticulou, tentando explicar, mas sua voz foi engolida por mais tiros e gritos. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés, as balas contribuindo para um frenesi de pânico. O que realmente estava acontecendo? "Peter, o que você sabe sobre isso?" Lucas gritou, sua voz se elevando acima do caos. Mas Peter ficou paralisado, seu olhar fixo em um dos agentes armados. "Eu pensei que podia fazer isso. Eu só queria uma chance." Mas o desespero em suas palavras não se misturava com a coragem que ele havia mostrado momentos antes. Era uma fraqueza de quem estava sendo encurralado. O capanga atirou uma vez, acertando um objeto próximo, fazendo todos se jogarem para o chão. "A hora de se decidir é agora, Peter." O capanga rugiu. E então, em meio à tensão, algo inesperado aconteceu. Com a frieza de um cirurgião, avançou em direção aos homens armados. Seu olhar era decidido. "Esperem! Vocês não sabem o que estão fazendo." Um silêncio cortante se seguiu. Todos os presentes ficaram confusos. O que Beatriz pretende? "Quem vai se machucar? Serão todos nós." Lâmina afiada, cortando a névoa da confusão. Ela tinha uma ligação com aquilo tudo. Tudo havia se interligado, e em um instante, Lucas soube que não podia confiar em ninguém, nem mesmo em Beatriz. Ela estava mais envolvida do que ele poderia imaginar. Havia algo que ela não lhe contara, e o peso de cada mentira começou a se acumular. O que realmente estava escondido? O que mais ela sabia sobre essa herança maldita? A tensão atingiu novas alturas. E Lucas percebeu que a luta pela verdade atingiria um novo patamar. Ele olhou para Peter, para o bebê em braços de Ana, e sabia que a batalha estava apenas começando. E a pergunta que reverberava na mente de todos ali era simples:
mais poderosa. Quem eram eles realmente uns para os outros? E até onde iriam para proteger seus segredos? O clima estava elétrico, como os rostos dos presentes, refletindo a incerteza e o medo. Lucas estava atordoado, lutando para entender o que estava acontecendo com Beatriz. A ex-namorada, que agora se erguia com uma arma nas mãos, seu tom misto de raiva e desacreditamento. Mas em vez de recuar, Beatriz tomou um passo à frente, firme como uma rocha. O olhar dela estava focado, decidido. Se não pararem agora, o que pode acontecer aqui não é mais sobre a herança. Pode ser sobre vidas. Lucas sentiu seu coração disparar. O que ela está implicando? E de repente tudo se tornou um borrão. As emoções, as lutas familiares, o caos desenfreado, tudo estava prestes a explodir em uma direção que ninguém podia prever. Beatriz, por favor, não faça isso. Não é a solução. Lucas implorou, sabendo que as palavras estavam quase sem sentido. Ele olhou ao redor. Ana segurava o bebê como um escudo, os olhos brilhando com desespero. O que mais essa noite poderia trazer? O capanga, encarando Beatriz, parecia hesitar. Você não é quem pensa que é, Beatriz. De onde você tirou essa coragem? Ele rosnou. O tom desdenhoso provocou um frio que atravessou a sala. Todos sentiram. O ambiente estava carregado, como se cada respiração fosse um sopro de vida ou morte. E foi nesse instante que, como se algo tivesse se rompido definitivamente, Beatriz decidiu agir. Se você não consegue entender o que isso significa, então talvez você deva descobrir do jeito mais difícil. E com um movimento rápido, ela disparou para o canto da sala, onde as luzes quiscavam freneticamente. O dispositivo de verdade da família, que estava pingando informações a cada segundo, revelando segredos. A sala ficou em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Lucas prendeu a respiração. As palavras que foram escutadas há tanto tempo agora ecoavam em sua mente. E então o horror se agigantou. Ela não é quem você pensa que é. A voz do capanga rangia com aplausos de ironia. O que fez pensando que estava ajudando? O que você tão desgraçadamente está tentando proteger? E nesse momento, uma explosão de luz tomou conta da sala. Então, tudo aconteceu numa fração de segundos. Peter, que parecia estar em colapso, estava com os olhos arregalados. O que você disse, Beatriz? O que você sabe? Sua voz estava frágil, quebrada. A resposta que você procura pode estar mais próxima do que pensa. Antes que alguém pudesse se reagrupar, um estrondo forte surgiu da entrada. A porta principal estourou, dando passagem a um novo grupo. Nem homens, nem mulheres armadas, mas exatamente o oposto. Uma mulher de aparência suave, mas decidida, e ao seu lado, o velho amigo de Lucas, Daniel, que estava fora do círculo familiar há anos. Lucas, não nos deixe! Daniel gritou, e ao ver o caos, ele, sem pensar, se jogou entre Beatriz e o capanga. Ela não está sozinha. O que você não sabe é que ela é a verdadeira herdeira. O mundo de Lucas desabou sob essa revelação. O que estava acontecendo? Cada novo personagem parecia mudar o curso da novela familiar que está permeando suas vidas. Quem realmente estava por trás de todos esses segredos? Verdadeira herdeira? O que isso significa? Lucas balbuciou, sua mente girando. Ele olhou para Beatriz,
que agora estava pálida, os olhos cheios de medo, e a determinação que antes tinha havia desmoronado. O que significava ser a verdadeira herdeira? O que Daniel sabia? O capanga hesitou. A raiva cedeu espaço à confusão. O eco de incredulidade tomou conta da sala e a tensão parecia preparar-se para explodir. De repente, tudo o que todos acreditavam se tornara uma grande mentira. E apenas quando a verdade parecia estar prestes a vir à tona, uma sequência de gritos e explosões ecoou mais forte, afirmando que a noite estava longe de acabar. E a única certeza que restava era: ninguém estava seguro. A inquietação pairava no ar à medida que uma pergunta começava a ecoar entre os presentes. Até onde iria alguém pela herança que não era só de bens, mas de identidade? As relações mudariam para sempre. E quem realmente era Beatriz agora? O clima estava elétrico, com os rostos dos presentes refletindo a incerteza e o medo. Lucas estava atordoado, lutando para entender o que estava acontecendo com Beatriz, a ex-namorada que agora se erguia com uma arma nas mãos. O capanga a encarava, os músculos tensos, a ameaça pairando como uma espada sobre todos. "Você não pode nos ameaçar assim", gritou ele. Seu tom um misto de raiva e desacreditamento. Mas em vez de recuar, Beatriz tomou um passo à frente, firme como uma rocha. O olhar dela estava focado, decidido. Se não pararem agora, o que pode acontecer aqui não é mais sobre a herança. Pode ser sobre vidas. Lucas sentiu seu coração disparar. O que ela estava implicando? E de repente, tudo se tornou um borrão. As emoções, o caos desenfreado, estava prestes a explodir. Você não é quem pensa que é, Beatriz. E foi nesse instante que, como se algo tivesse se rompido definitivamente, Beatriz decidiu agir. Se você não consegue entender o que isso significa, então talvez você deva descobrir do jeito mais difícil. E com um movimento rápido, ela disparou para o canto da sala, onde as luzes piscavam freneticamente. O dispositivo de verdade da família, que estava pingando informações a cada segundo, revelando segredos. A sala ficou em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Lucas prendeu a respiração. As palavras que foram escutadas há tanto tempo agora ecoavam em sua mente. E então o horror se agigantou. Ela não é quem você pensa que é. A voz do capanga rangia com aplausos de ironia. O que fez pensando? Que estava ajudando? O que você tão desgraçadamente está tentando proteger? E nesse momento, uma explosão de luz tomou conta da sala, e então tudo aconteceu em uma fração de segundos. Peter, que parecia estar em colapso, estava com os olhos arregalados. "O que você disse, Beatriz? O que você sabe?" Sua voz estava frágil, quebrada. "A resposta que você procura pode estar mais próxima do que pensa." Antes que alguém pudesse se reagrupar, um estrondo forte surgiu da entrada. A porta principal estourou, dando passagem a um novo grupo. Nem homens, nem mulheres armadas, mas exatamente o oposto. Uma mulher de aparência suave, mas decidida, e ao seu lado, um velho amigo de Lucas, Daniel, que estava fora do círculo familiar há anos. "Lucas, não nos deixe!" Daniel gritou, e ao ver o caos, ele, sem pensar, se jogou entre Beatriz e o capanga. "Ela não está sozinha. O que você não sabe é que ela é a verdadeira herdeira." O mundo de Lucas desabou sob essa revelação. O que estava acontecendo?
Cada novo personagem parecia mudar o curso da novela familiar que está permeando suas vidas. Quem realmente estava por trás de todos esses segredos? Verdadeira herdeira. O que isso significa? Lucas balbuciou, sua mente girando. Ele olhou para Beatriz, que agora estava pálida, os olhos cheios de medo, e a determinação que antes tinha havia desmoronado. O que significava ser a verdadeira herdeira? E por que Daniel sabia? Capanga hesitou. A raiva cedeu espaço à confusão. Um eco de incredulidade tomou conta da sala, e a tensão parecia preparar-se para explodir. De repente, tudo que todos acreditavam se tornara uma grande mentira. E então, como um eco distante, uma nova figura entrou pela porta. Uma mulher idosa, com um semblante conhecido, o olhar cheio de determinação. Era a mãe de Lucas. Chega, é hora de revelarmos a verdade. A voz dela cortou o ar pesado, como uma faca, e todos se voltaram para ela, surpresos. As luzes tremularam, e a sala encheu-se de um silêncio profundo. Ninguém sabia o que esperar, mas todos sentiam que o chão estava prestes a desabar sob seus pés. Eu sou a verdadeira guardiã da herança, e o que vocês acreditam ser a verdade está prestes a mudar. A cada palavra dela a tensão crescia, como um talho na superfície de uma lagoa tranquila. E Beatriz, você não é quem ninguém imagina. Seu legado é maior do que qualquer um de nós poderia conceber, e você não pode simplesmente sair dessa história agora. O olhar de Beatriz se transformou em horror absoluto. O que você quer dizer com isso? Ela mal conseguia sustentar o olhar da mãe de Lucas, como se tivesse sido golpeada. Vocês todos tentem entender, essa herança não é apenas de bens ou propriedades. É sobre a linhagem, a história e os pactos que foram feitos. A mulher fez uma pausa, olhando para Lucas e depois para Beatriz. Uma história que pode acabar com as vidas de todos nós, se não for tratada com cuidado. O terror se espalhou pela sala. As palavras da mulher trouxeram uma nova revelação. Que tipo de legados estavam em jogo? Qual era o verdadeiro custo da herança que todos queriam? Silêncio. A confusão aumentou, e antes que pudessem assimilar tudo, outra explosão, desta vez fora da sala, sacudiu o prédio, quebrando janelas e espalhando cacos. O barulho trouxe de volta a realidade do perigo, e a sala se tornou um caos total novamente. Mas agora, com a sombra de um segredo ainda mais profundo pairando sobre todos. A única maneira de sair ilesos é encerrando essa disputa, avisou a mãe de Lucas. Mas agora, a pergunta pairava no ar. Quem poderia realmente confiar em quem? E se a verdade fosse muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar? A batalha estava apenas começando, e a linha entre aliados e inimigos estava prestes a se desvanecer ainda mais. A sala estava um caos total. Os gritos ecoavam, as luzes piscavam, e o cheiro de pólvora e fumaça preenchia o ar. Lucas olhou para Beatriz, que estava pálida, mas determinada. Ele sentia o coração disparar, cada batida ecoando o seu desespero. Beatriz, você não precisa fazer isso. Vamos apenas conversar. Mas ela parecia decidida, o olhar penetrante mirado no capanga. O capanga riu, uma risada sombria que paralisou Lucas. Conversa? O quê? Você acha que isso vai mudar? A herança? O legado?
Prepare-se para perder tudo. Ele brandiu a arma, mas Beatriz não recuou. A tensão no ar era como uma corda prestes a estourar. Então, algo inesperado aconteceu. A mãe de Lucas, com uma voz autoritária, cortou a cena. Parem! Todos olharam para ela, confusos. Acho que está na hora de revelar tudo, não acham? As palavras dela eram como veneno, penetrando fundo nas dúvidas de todos. Revelar o quê? Perguntou Peter, o irmão, que ainda lutava contra a confusão na mente. O que mais pode haver? Ele estava prestes a colapsar sob o peso das verdades não ditas. Cada um de vocês é parte de uma história muito maior do que imaginam. Esta herança não é apenas sobre dinheiro ou propriedades. É sobre escolhas e a conexão bloodline que perdura. Ela respirou fundo. A história de nossa família foi construída sobre mentiras e chegou a hora de derrubá-las. Os olhares se cruzaram, a sensação de urgência crescendo. Que mentiras? Lucas questionou, o nó na garganta apertando cada vez mais. O que minha mãe tem a dizer pode mudar tudo que sabemos. E enquanto ela falava, uma luz intensa começou a brilhar da tela projetada pelo dispositivo que Beatriz tinha ativado, revelando cenas da história familiar que ninguém conhecia. Sussurros de festas, discussões acaloradas, segredos enterrados sob camadas de hipocrisia. O choque tomou conta da sala, quando entenderam que todos estavam mais entrelaçados do que podiam imaginar. Mas não da forma que vocês pensavam, Beatriz exclamou, a voz firme agora. E eu sou seu irmão. Peter gritou, os olhos arregalados. Isso muda tudo. Temos um futuro para proteger. O ambiente tornou-se uma batalha de meras palavras. Mas a tensão foi cortada assim que, de repente, a porta se abriu com um estrondo e uma figura imponente apareceu. Era uma mulher que Lucas mal reconheceu, sua avó, um olhar feroz em seu rosto. Chega, todos vocês precisam parar. Você não pode interromper, não depois do que foi revelado, gritou o capanga. E quem disse que estou aqui para ouvir você? Ela olhou para ele com desprezo. Este testamento não é o que pensavam. É hora de reavaliar do que realmente queremos. Estamos em risco e isso é mais importante do que tesouros. Então, com as palavras de sua avó, a sala parecia se silenciar. A ideia de que o legado não era uma guerra de herança, mas de construção de um novo futuro, começou a se firmar. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele olhou para Ana, que segurava o bebê com carinho, e percebeu que precisavam se unir. Vamos parar essa luta. Deixem para trás o que não vale a pena. Ele virou-se para Beatriz e Peter. Podemos ser uma família novamente, se deixarmos as mágoas de lado e focarmos no verdadeiro legado. Beatriz olhou para ele, o queixo tremendo. Você tem razão. Precisamos encontrar um caminho para seguir em frente. Em meio ao caos, houve uma faísca de esperança. A sala não estava mais ensopada de desprezo. Agora era um espaço de possibilidades. E assim eles decidiram. O capanga, percebendo que o controle estava se esvaindo, começou a recuar. Vocês não sabem no que estão se metendo. Mas Lucas não se importava mais. Ele estava decidido a mudar a história. Enquanto todos começavam a se unir, a última cena se desenrolava, revelando seus rostos iluminados por aquela nova chance. O passado era complicado, mas o futuro
O futuro estava nas mãos deles. A batalha pela verdade pode não ter acabado, mas juntos podemos enfrentar qualquer tempestade, disse Lucas, com a voz forte e cheia de coragem. Agora, a pergunta que pairava não era mais sobre posses ou herança, mas sobre a verdadeira essência da família. Conseguiriam eles se ajudar mutuamente em um mundo repleto de surpresas e perigos à espreita? E você, o que acha que vem a seguir? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que acabamos de vivenciar. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você faz parte dessa comunidade incrível e sua participação é tudo.